Estamos começando mais um Rafa em Ação. E o bate-papo de hoje é com a queridíssima pastora, psicanalista, mentora, palestrante, Adriana Soares, que particularmente eu admiro muito. E ela vai falar um pouquinho sobre um projeto fantástico que ela tem, que vem ajudando mulheres aí em todo o nosso Rio de Janeiro e até fora do Rio de Janeiro, né, pastora? Sim. Então fala um pouquinho sobre o Labirinto das Emoções. Estamos aqui hoje, né, nesse trabalho que foi dado por Deus na minha vida, né? Tem a parte da psicanálise, tem essa parte técnica, mas tem muito de Deus nesse trabalho. E o Labirinto das Emoções, ele tem andado por muitos lugares. Fomos para Minas, fomos para São Paulo, né? E trabalhamos muito na vida das mulheres com a parte da terapia, né? Então é uma roda terapêutica. E nessa roda terapêutica, nós abordamos várias áreas. Falamos da autoestima, falamos da autoconfiança, falamos da identidade, falamos sobre o estresse e a ansiedade, que são as doenças psicossomáticas que mais têm nos afligido durante essa época, a depressão, né? E temos visto uma coisa bem vasta nessa área, sobre essas doenças psicossomáticas, e a gente tem levado conhecimento para essas mulheres. E são mulheres que sentem muitas coisas e não entendem por que estão sentindo, que têm muitas dúvidas, que têm muitos medos, que não sabem o que está acontecendo com ela e acabam ficando perdida nos seus sentimentos e emoções, não tendo uma explicação, né, acabam ficando mais abatidas. E muitas das vezes sem suporte, né? Sim, porque não tem quem te dê uma resposta, né? E às vezes a internet tem muito tipo de resposta, mas qual é a resposta certa para o que você está sentindo? Qual é a resposta certa quando você tem uma crise de ansiedade? E por que ela vem? Né? Como ela trabalha na nossa mente? Nós temos muitas mulheres assim agora. Temos muitas mulheres que têm essa dificuldade do medo, um medo que está crescendo muito grande. Há um medo por conta da ansiedade, há um aceleramento muito grande. Nós estamos vivendo um tempo muito acelerado e as pessoas estão muito aceleradas, e tudo isso vem da nossa mente. Então é uma busca para ter um equilíbrio, porque tudo na vida é equilíbrio. Termos um equilíbrio para avançarmos e sermos uma mulher melhor equilibrada. Como é difícil conseguir alcançar o equilíbrio, né? Sim. Venhamos e convenhamos, gente. O mundo tá tão coisado ultimamente que manter o equilíbrio no dia de hoje só fazendo muita terapia, né? E quando que surgiu? Quando que você teve esse estalo? E quando que o Labirinto das Emoções nasceu? O Labirinto das Emoções nasceu no meio do curso da psicanálise. Eu estava já há 1 ano e um pouquinho no curso de psicanálise, e eu tinha muita vontade de fazer um trabalho com mulheres, porque eu tenho muito esse algo dentro de mim de ajudar, de estender a mão para outras mulheres. A gente precisa ser essa mulher que estende a mão para outras mulheres. A gente precisa estender a mão para outras mulheres, é necessário. Né? E eu tinha muito isso no coração, mas eu tinha uma ideia montada, né? E aí eu fui amoldando ela até chegar nessa parte do labirinto. Né? E aí fui montando essa ideia do labirinto na parte terapêutica, na área da psicanálise, na área da psicologia. Fui trabalhando ela e moldando ali como seria, como é que começaria. Então começa com a história de como foi o labirinto, né? Que tudo começou aqui nessa sala, porque tinha palestra, mas não tinha nome. Então começou aqui nessa sala, se deu um nome, né? E a gente começou a trabalhar com a palestra nessa área. E aí no meio dela a gente fala sobre perdão, porque é a coisa que nós carregamos e às vezes a gente não acha que é uma coisa pequena, mas é uma coisa necessária. Né? Falamos muito sobre a depressão, que as pessoas têm dúvida sobre o tipo de depressão. Falamos sobre você impor limite às outras pessoas, né? E impor limites para si mesmo, dizer não. Nós precisamos, às vezes, dizer não para algumas pessoas. Olha, para mim não dá, olha, eu não quero, sabe? Porque às vezes a gente diz não tanto posso, sim. Não vou. Isso. Porque a gente diz tanto sim para os outros e esquece de dizer sim para a gente mesmo. A gente dá um sim para ele dizendo não dentro da gente. A gente às vezes precisa olhar para a gente e falar assim, peraí, eu preciso dar um sim para mim. Né? Eu preciso dar um sim para mim. Então são muitas pessoas confortáveis, sabe? Dentro de uma zona de conforto muito grande. E elas vão se acostumando com aquela vida, só que não estão felizes. Estão infelizes, estão angustiadas, deprimidas, né? E eu acho que é um tempo da gente dar uma virada, né, nessa chave aí, dar uma moldada, sabe? Moldarmos mulheres mais fortes, mulheres mais resilientes, sabe? Mulheres mais forjadas para avançar,
sabe? Porque se mantém um ciclo e os ciclos precisam ser abertos. Tem esse ciclo, nós precisamos abrir outros ciclos para avançar. E quantos anos tem esse projeto já? São 2 anos já do Labirinto das Emoções. Nossa, parece que tem bastante tempo, né? É, sim. Mas são 2 anos, e são 2 anos de palestra aí, todo final de semana em algum lugar, e às vezes em vários lugares, né? E fomos para fora, fomos para o Rio, para Minas, fomos para São Paulo, e temos mais alguns outros projetos que estão em andamento, né? Mas assim, sempre em vários lugares, levando esse entendimento, esse conhecimento para a vida das mulheres. Ô, pastora Adriana, a senhora tem noção de mais ou menos quantas mulheres já foram alcançadas através do Labirinto das Emoções? Eu, sinceramente, não faço ideia. Porque todo lugar que geralmente a gente vai é assim, são 50, 60, 70, 80 e poucas mulheres, 100 e poucas mulheres, e aí acaba perdendo a conta, né, no meio disso tudo. Mas uma coisa que eu acho linda é que o Labirinto, ele começou de uma forma simples, só com a terapia, e eu sempre trabalho a terapia cristã, terapia com a palavra de Deus. E no meio disso aconteceu libertação, no meio disso apareceu a cura, entendeu? Então teve cura física, não só cura mental, mas cura física, né? Porque nós temos o tratamento da terapia e ele nos ajuda muito, a gente fica bem, fica, mas temos um Deus que cuida da gente, que cura a nossa alma, temos um Deus. Então a gente também pede a ele para agir dentro do labirinto em favor da vida dessas mulheres, né? Independente de religião, independente de qualquer coisa, né? Sim, porque depende de onde eu estou. Se eu estou dentro de uma igreja, eu ministro com a palavra de Deus, porque nós estamos dentro de uma igreja. Agora, se não, quando eu fui para Minas, eu fui para um local que não tinha nada a ver com isso. Então tinha pessoas de todas as religiões, e eu fui para lá e passei o final de semana lá e fiz o labirinto lá. Então não tinha nada a ver com religião. Eu ministrei todo o labirinto sem falar em religião, porque não tem necessidade. Eu usei totalmente a técnica da psicanálise e trabalhei elas e foi maravilhoso. Foi maravilhoso, deu tudo certo, ficou tudo bem, né? E foi ótimo, foi ótimo. E além do labirinto, eu sei que a senhora dá curso de oratória, né? Tem as palestras que já falou. Sim. E me fala um pouquinho desses cursos. O curso de palestrante foi uma ideia vinda das próprias mulheres, né? Que olharam e falaram assim: eu também quero fazer palestra, eu acho isso bonito, né? Eu preciso, eu quero ser usada também para ministrar para outras vidas, para palestrar, né? Uns para palestrar, cada um vem com uma ideia, né? Um vem como palestra, outro vem com oratória, outros vêm com a ideia de uma pregação, né? E tá tudo bem, porque tudo é uma forma de você falar. E aí elas começaram, a senhora podia fazer um curso de oratória. E aí surgiu a ideia, através delas, de fazer o curso de oratória. E aí eu fiz já o segundo, estamos passando para o terceiro curso já, a terceira turma, né, de palestrantes. Tem dado bastante certo, tem ajudado bastante pessoas, né, a tirarem dúvidas, porque eu trabalho muito em cima do medo, em cima das dúvidas que elas têm, né, em cima daqueles nervosismos, ansiedade que vem tomando conta da gente ali naquela hora, e a gente soa, né, e dá dor na barriga, né, e causa aquela agonia toda na gente, né, eu venho trabalhando isso tudo dentro da palestra. Então não é só a oratória, eu trabalho um todo, entendeu? Dentro dessas palestras. Adriana, eu sei que você é uma mulher ocupadíssima, tá sempre com a sua agenda cheia. E eu quero saber se tem algum projeto aí em andamento, se já tem data marcada para os seus cursos. Fala comigo. Então, nós já temos, né, o curso de palestrante. Eu vou montar agora a terceira turma, né, turma presencial. Mas estamos lançando agora o curso de palestrante online. Né? É algo novo, mas é algo bom. O mesmo que você recebe na terapia presencial, você recebe na online, não faz diferença nenhuma. Só que elas são divididas em 2 dias, né? Será agora em julho, né? Será no dia 16 e 23 de julho, será uma segunda-feira, né? Só a parte da noite, então é tipo 2 horas e meia mais ou menos de aula, né? Numa segunda-feira 16 e na outra no dia 23, né? São esses cursos online. Vai trabalhar toda essa parte de oratória, vai trabalhar a sua voz, vai trabalhar os seus medos, vai trabalhar a sua dicção, né? A altura de voz, né? E vai trabalhar toda essa área que a gente trabalha no presencial, né? E temos também o presencial, que será no dia 19 de julho, né? Aí nós temos um outro curso presencial, né? O presencial é a nossa terceira turma que nós estamos montando, né? E aí isso tudo começou, como é que começou essa história da palestra, né? Foi através das próprias meninas, mediante as rodas terapêuticas do Labirinto das Emoções,
E elas ali dentro olhavam e falavam assim, eu também tenho muito sonho de dar uma palestra. Eu queria aprender a dar uma palestra dessa forma, né? E aí começou a história de dar um curso pra gente, né? E começou essa história de eu dar o curso, eu achei bem interessante. E aí montei o curso, então tem uma apostila toda feitinha, direitinha, tem o certificado, né? E aí eu montei o curso e aí nós começamos, né, com a primeira turma, que foi no ano passado, no ano de 2024. Tivemos a nossa primeira turma montada. E dali em diante começou, acabou aquela e a pessoa falava, peraí, quando vai ser a próxima? Assim. E aí naquela vai ser a próxima, teve uma agora, né, em maio, e agora vamos ter essa em julho. E o online. O online é bom porque ele vai ser lançado e ele consegue abranger o Brasil inteiro, né? Para quem mora dentro do Brasil, para quem mora fora, né? Então, quer dizer, não fica ninguém de fora. Todos aqueles que querem aprender um pouco mais, né, vão ter essa oportunidade de aprender. Então, você que está nos assistindo aí, que nos acompanha pela TV Gazeta, se você quer fazer um bom curso de oratória, nós temos aqui uma profissional capacitada para poder te dar o curso que você precisa. Lembrando, né, falando sobre isso, deixa o seu contato aí para quem quiser entrar em contato com você, quiser fazer o curso, deixa o seu Instagram, que é importante hoje em dia, dos maiores meios de comunicação é o Instagram, né? Sim, então, sim. O Instagram é psicanalista Adriana Soares, né? Tudo junto. Tudo junto. Psicanalista Adriana Soares. Esse é o Instagram. O telefone é 21 99331 5165. Esse é o telefone de contato. Tem endereço? Tem consultório físico? Tem o consultório físico no Parque Araruama, que é na rua Dionísio Rocha, 210, né, é São João ali, né? E tem o outro que é no centro de Caxias, né, na rua Manuel Teles, número 77. Né, também estamos ali, mas só atendemos com hora marcada, então é necessário dar uma ligadinha, né, para a gente poder marcar um horário, né, e possa atender nesses dois locais, onde ficar mais próximo para a pessoa, né? E também temos o atendimento online, que aí abrange todo o Brasil. Né, o atendimento online, ele tem essa capacidade de alcançar pessoas de todos os lugares, né? Tem uma menina que está da Austrália fazendo, né? E eu achei bem legal porque deu uma abrangida boa, né? E o online, as pessoas às vezes têm dificuldade com o online porque elas acham que não vão sentir a vontade, né? Mas o online, ele tem essa capacidade de nos achegar assim, do mesmo jeito que tem chegado essa entrevista à sua casa. Da mesma forma, o online, eles têm esse abrange essa intimidade também. Então, a terapia online, ela também tem sido de um crescimento muito grande, né, e alcançado muitas pessoas. Também temos essa terapia. Aí tem também um grupo no WhatsApp, né, que tem alcançado aí centenas de mulheres, né? Sim, sim. O grupo do WhatsApp é o grupo do Labirinto das Emoções no WhatsApp. E é um grupo que nós trabalhamos a terapia, abordamos uma área por semana, né? Nós colocamos uma enquete nesse grupo. Essa enquete, as meninas mesmo votam, porque eu acho legal isso, porque eu não imponho a elas o que eu quero para elas, né? Elas votam o que para elas é prioridade, né? Então vamos lá que a gente vote uma enquete que a gente fale sobre, vamos dizer, ansiedade, burnout e bipolaridade. Aí elas vão votar aquilo que foi mais votado, a gente fala sobre aquilo durante uma semana inteira. Às vezes passa um pouquinho, mas geralmente uma semana. E como a gente sai daquilo? Então é uma terapia online. Uma terapia online gratuita. Sim, uma terapia online gratuita. Então tem abrangido bastante mulheres, tem alcançado bastante vidas, né? A gente pretende alcançar muitas mais, né? Que é uma forma de você se cuidar, se tratar aonde quer que você esteja. Adriana, fala para mim, para você, qual é o impacto que gera na sua vida você saber que você transforma outras vidas, que você impacta a vida de outras mulheres? Porque assim, muitas das vezes a gente faz coisas e a gente não tem essa noção do quão longe a gente possa estar chegando, né? Sim. Então, qual é a importância do impacto que você gera na vida de outras mulheres? Sim. Para mim é algo muito especial. Né, assim, é algo que também eu não esperava que tivesse um crescimento tão grande. Né? Em verdade, a gente começa algo e a gente começa pequeno. Né? E aí, com o tempo, as coisas vão crescendo e a gente às vezes não vai se dando conta. E cresceu de uma forma assim, que não tem mais medida. Né? É difícil de medir, como você me perguntou ainda agora. Né? Quantas mulheres mais ou menos você já alcançou? Eu não faço a ideia,
porque são muitas e muitas, né? Quantos lugares você já foi? São muitos e muitos, então eu não tenho essa capacidade mais sobre isso, mas a intenção é abençoar o máximo de mulheres possíveis, é alcançar mulheres, é fazer com que você que está aí do outro lado da câmera, você se levante, você se anime, você deixe de lado o medo, você deixe de lado a ansiedade, você deixe de lado as procrastinações, você avance para uma vida melhor. Você lembrar que a sua vida não é só dor e tristeza, mas a sua vida tem algo muito melhor esperando por você. Mas para você receber isso, você precisa de quê? Sair dessa zona de conforto e buscar ajuda. Porque pedir ajuda não é vergonha para ninguém. Não, e zona de conforto, que de conforto não tem nada, né? Sim, não tem nada. Às vezes nós achamos que estamos dentro de uma zona de conforto e não estamos, porque essa zona de conforto, muitas das vezes, nós achamos que é uma zona de conforto. E quando nós saímos dela, nós vamos olhar e não tinha conforto nenhum ali dentro. Em verdade, era como uma prisão que te aprisionava de você fechar aquele ciclo, né, e avançar, né, ter aquela resiliência, aquela força, né? Então, assim, a gente precisa muito ter essa metanoia, essa mudança de mentalidade. Mudar a nossa mente para a gente alcançar. Foi assim comigo e eu creio que vai ser assim com muitas delas, né? Eu pensava algo muito pequeno, muitas das vezes, e essa mudança que foi tendo a terapia na minha vida, né, essa metanoia que foi tendo, foi abrangendo e abrindo outros ciclos, fechando uns que foram necessários e abrindo outros ciclos para que eu pudesse avançar. Né? E cada dia que eu penso que vai parar, me tem uma surpresa, sabe? Então sempre tem umas surpresas que a gente não espera, mas a surpresa não acontece na zona de conforto. A surpresa acontece quando nós resolvemos sair da zona de conforto. Aí as coisas sim começam a acontecer. Então, num resumo bem rápido, qual é a importância da terapia? A terapia, ela muda vidas. A terapia, ela muda a sua história. A terapia, ela te faz a mesma pessoa, mas o equilíbrio. Para mim, o que tem de muito precioso na terapia, nós aprendemos a pensar nos nossos pensamentos. Nós aprendemos que nós precisamos ter uma alta confiança, uma identidade, um cuidado maior conosco mesmos e olharmos para avançarmos para isso. E a gente precisa muito dessa terapia para ter um equilíbrio. O que a gente mais se perde hoje em dia? A gente perde o equilíbrio. E quando a gente perde o equilíbrio, a gente perde tudo. Né? Nós temos muitas mulheres que a casa delas está totalmente desequilibrada porque elas perderam o equilíbrio. Né? Então, assim, o equilíbrio não está na mão dos homens. A gente às vezes acha que o equilíbrio está na mão dos homens. Eles têm muitas outras coisas, né? Mas o equilíbrio está na mão das mulheres. Então, essa terapia é o que te ajuda a avançar, é o que te ajuda a se equilibrar. Para quê? Para você ter uma família melhor, para você trabalhar melhor, para você ter essa metanoia, essa mudança de pensamento, para você ter esse autoconhecimento e essa identidade que é necessário para a nossa vida, para equilibrarmos toda a nossa vida. Então, essa transformação depende da nossa decisão. Porque tudo na nossa vida é o quê? É decisão. Né? Se nós decidirmos mudar a nossa história, nós mudaremos. Mas se decidirmos continuar na zona de conforto, vamos ficar ali por muito tempo. Então é tempo de mudar a história, né? É tempo de avançar e que novos ciclos se abram sobre as nossas vidas, de muitas mulheres, de muitas pessoas, porque a gente está falando aqui um pouco sobre mais mulheres por conta do meu trabalho, mas a terapia é feita para todos. Tá? Eu também tenho vários pacientes homens, tenho vários pacientes que são casais, né, muito jovens, então ela abrange um total, uma totalidade muito grande que a terapia faz e trabalha a nossa mente, trabalha o nosso equilíbrio e muda a nossa história de verdade. Bom, terapia é extremamente necessária. Como a Adriana falou, não é apenas para mulheres, mas por que trazer a importância da mulher? Porque uma mulher equilibrada, a casa ela se mantém a casa equilibrada. De pé, né? É uma casa equilibrada. Nós somos mulheres, nós sabemos disso. E esse foi o Rafa em Ação de hoje. Fique com Deus. Até sábado que vem. Tchau.